Robert Adams estava caminhando lentamente pelo corredor, tentando não pensar no fato de estar dentro da penitenciária estadual. O desconhecido o assustava e o fazia dar um salto a cada passo do guarda. Lá no fundo, o Sr. Adams sabia há muito tempo que teria que cumprir uma longa sentença e que seu advogado não seria capaz de ajudá-lo. Aconteceu apenas que ele recebeu essa sentença praticamente por nada. Claro, ele era culpado até certo ponto, mas definitivamente não valia a pena levar o caso a julgamento. Bem, velho, você está pronto para experimentar a vida na prisão na sua velhice? É isso que você queria? O guarda perguntou de maneira bastante amigável. O Sr. Adams deu de ombros, indicando que não queria responder a essa pergunta. Logo, o guarda o levou até a porta da cela, depois pegou um molho de chaves do cinto e inseriu uma delas na fechadura. Assim que o fez, o velho ouviu um som rangente e a porta se abriu. O guarda se afastou, dando ao idoso detento espaço para entrar antes de sair. Ele deu um tapinha no ombro do Sr. Adams e o aconselhou a manter os olhos bem abertos. Assim que a porta se fechou atrás do velho, uma toalha foi jogada sob seus pés. Surpreso, o Sr. Adams congelou e então olhou para baixo para ver um pedaço de tecido de algodão de cor clara com o emblema da prisão no canto. Apesar de cada detento ter uma dessas toalhas, jogá-las no chão ainda não era uma boa ideia. Robert Adams era um homem organizado, então, sem muita hesitação, ele pegou a toalha. Naquele momento, o velho nem considerou que poderia fazer algo tão errado e impulsivo. Embora o Sr. Adams já tivesse ouvido falar sobre os testes pelos quais todos os novatos passavam mentalmente, ele se preparou para uma discussão verbal ou até mesmo uma briga, mas nunca esperou pelo teste da toalha. Infelizmente, o Sr. Adams não sabia que pegar aquela toalha era uma má ideia. Ela foi jogada com um propósito específico, para provocar o recém-chegado desprevenido a tomar uma decisão precipitada. O Sr. Adams caiu nessa armadilha, ainda segurando a maldita toalha na mão. O idoso continuou mais adentro da cela. Estava abafado lá dentro, também havia um forte cheiro de tabaco e algo mais que fazia o Sr. Adams se sentir nauseado. Ei, velhote, por que você congelou aí? Vamos, sente-se, mas jogue fora essa trapo, disse um dos detentos que tinha uma autoridade inquestionável dentro daquela cela em particular. O velho não queria jogar fora a toalha, pensando que ela poderia ser útil. Depois de jogar a toalha em uma das camas vazias, ele se aproximou da mesa, onde pelo menos uma dúzia de detentos estavam sentados. A maioria deles eram criminosos experientes, com fichas pessoais com pelo menos algumas polegadas de espessura. Os detentos estavam bebendo chá, passando a xícara do forte chá preto. Bem, camarada, conta pra gente que história você ouviu. Como você planeja sobreviver? E para deixar a conversa mais tranquila, tome um pouco de chá, disse o detento, passando a xícara para o recém-chegado. Ainda sem perceber a situação, o Sr. Adams pegou a xícara das mãos do detento e deu alguns goles. A bebida forte e escaldante fez o velho estremecer e fazer uma careta. Os detentos imediatamente explodiram em risadas, lembrando um bando de hienas celebrando um leão bem-sucedido. Lembrando a pergunta feita pelos colegas detentos, o velho respondeu honestamente: acabei parando aqui por acidente. Aparentemente, vendi a arma para meu vizinho, não uma arma de fogo, mas uma arma branca. Era para ser um presente, mas ele me deu dinheiro por ela. 1 minuto depois, a polícia invadiu minha casa com um mandado de busca. Eles confiscaram imediatamente o dinheiro marcado com tinta especial. Eu não tinha mais intenções. Só queria que fosse um presente. Os detentos trocaram olhares significativos. A história do velho soava altamente improvável, e eles não achavam que ele estava dizendo a verdade, especialmente considerando que ele foi condenado por tráfico de armas. Você provavelmente não sabe disso, mas traficantes de armas como você não recebem muito respeito em nossa cela. Então você vai dormir perto da porta. Vê aquela cama ali, disse o detento Sterling, apontando. O Sr. Adams olhou tristemente na direção indicada e assentiu. O problema era que a cama designada ficava em frente à área do banheiro, o que automaticamente rebaixava o status do dono na hierarquia da prisão. Por outro lado, ele não tinha outra escolha. Ele percebeu que havia cometido um erro com aquela maldita toalha fatal. Um detento experiente teria limpado os pés na toalha, pisado nela e entrado na cela com naturalidade.
Era um velho truque de prisão destinado a revelar as fraquezas da pessoa. Se você pegasse a toalha, significava que lhe faltava força de vontade e não merecia respeito dos outros detentos. O Sr. Adams se revirou na cama desconfortável durante toda a noite, tendo dificuldade para pegar no sono. Infelizmente, ele só conseguiu cochilar 1 hora antes do chamado matinal estabelecido pelas regulamentações internas da prisão. A manhã se mostrou difícil. Os detentos já tinham decidido e designaram o Sr. Adams como excluído encarregado de limpar os pisos e arrumar as dependências. Claro, o velho não viu nada de vergonhoso nisso. Afinal, se você não mantém as instalações limpas, pode levar à propagação de infecções, o que poderia ser um problema sério. O Sr. Adams entendeu isso melhor do que ninguém. Compreendendo que estava em uma situação bastante precária, o velho não discutiu com os colegas de cela e simplesmente fez tudo o que mandavam. No entanto, o Sr. Adams não se humilhava nem pedia clemência. Ele sabia que deveria ter se esforçado mais para evitar a prisão, mas, tendo acabado ali, tinha que lidar com as regras não escritas dela. O dia mal havia começado, mas o Sr. Adams já estava exausto. Depois de limpar os corredores e a área do banheiro, tarefa que normalmente exigia pelo menos 2 detentos, mas ninguém queria ajudar o recém-chegado, o Sr. Adams se sentiu tão triste que lágrimas encheram seus olhos. Por que diabos dei aquele facão a ele, que vizinho idiota? Ele deve ter me armado, e tudo o que fiz foi por bondade do meu coração. E era um ótimo facão, com bainha de couro de búfalo, pensou o velho com pesar. Os detentos olharam para o idoso com desprezo, assistindo-o varrer o chão como marinheiro em um convés de navio. Em sua compreensão, a justiça havia prevalecido, e o traficante de armas havia recebido o que merecia. Sem vontade de tentar entender todos os detalhes da situação, eles rotularam o Sr. Adams como um excluído indigno da atenção dos outros detentos. Nunca antes o homem havia sentido tanta vergonha. O Sr. Adams tinha passado por muitas coisas em sua vida e sempre conseguiu manter a compostura em qualquer situação, mas agora ele estava desesperado. A prisão seguia suas próprias leis, e era impossível mudar qualquer coisa. Se ao menos o Sr. Adams soubesse que sua vida mudaria para melhor em apenas alguns minutos. Tudo começou com a chegada de um novo prisioneiro à cela. Na verdade, ele já havia estado lá antes e desfrutava de uma autoridade inquestionável entre os detentos. Ele era um verdadeiro lobo da prisão, bem versado nas nuances procedimentais e nos costumes prisionais. Ninguém se atrevia a jogar uma toalha sob seus pés, eles sabiam melhor. O nome do prisioneiro era Simão Lopes, e ele já acumulava 4 condenações. Sua palavra tinha tanto peso na prisão que, às vezes, ele ajudava a resolver conflitos, como um mediador. Tendo ouvido as últimas notícias de um de seus amigos, Simão parou e olhou para o idoso trocando a água em seu balde. De repente, ele percebeu que o rosto do velho lhe parecia familiar. Simão sabia que definitivamente o tinha visto antes, mas onde e em que circunstâncias? Tendo se aproximado do idoso, Simão estremeceu e exclamou, ainda incapaz de acreditar no que via, Sr. Adams, é você? Como diabos você veio parar aqui? O idoso olhou para Simão e então baixou os olhos envergonhado. Os detentos ficaram em silêncio, como se esperassem pelo desenrolar dessa estranha conversa. Mas o que Simão fez a seguir chocou a todos. Tendo abraçado o Sr. Adams, o detento pediu publicamente perdão a ele. O que está acontecendo com o Simão? Ele deve estar fora de si, disse alguém. Mas, como mais tarde se descobriu, Simão estava perfeitamente são. Poucas pessoas sabiam que Robert Adams havia dedicado cerca de 40 anos de sua vida à cirurgia, considerando-a a rainha das ciências médicas. Agora, ele era um idoso frágil e aposentado, mas seu retrato estava pendurado no corredor do hospital, o que era considerado a mais alta manifestação de gratidão da administração. Por acaso, alguns anos atrás, Robert realizou uma operação complexa na mãe de Simon, um procedimento que ninguém mais queria fazer. O Sr. Adams salvou a vida da paciente, ganhando respeito aos olhos de seu filho mais velho. Enquanto estava no quarto de hospital de sua mãe, Simon prometeu retribuir a bondade do médico um dia. No entanto, ele só conseguiu cumprir sua promessa muitos anos depois, quando conheceu Robert Adams na prisão. A partir desse dia, o idoso cirurgião não limpava mais os pisos, agora ele era tratado em pé de igualdade com Simon, que decidiu ajudá-lo. Em breve,
Por meio de suas conexões do lado de fora, Simon entrou em contato com um advogado cuja taxa de sucesso se aproximava dos 100%. Depois de revisar o caso de Robert Adams, o advogado tenaz primeiro conseguiu que o caso fosse reexaminado e, em seguida, conseguiu anular completamente a sentença. O idoso cirurgião deixou a prisão entre aplausos estrondosos, e até os guardas endurecidos não conseguiram conter seus sorrisos ao verem essa cena emocionante. Robert acenou para Simon e, em seguida, caminhou lentamente pelo corredor em direção à liberdade tão almejada. Aqui chegamos ao fim de nossa história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê seu like e se ainda não for inscrito se inscreva e ative o sininho para não perder mais uma história em áudio.